Pessoal, esse vídeo então é um vídeo curto em que eu vou orientá-los a respeito das atividades práticas que vocês terão na semana 4, porque na semana 4 nós não teremos aula ao vivo, mas vocês terão um conteúdo teórico, que é o vídeo que vocês provavelmente já assistiram, se vocês estão assistindo esse vídeo, e vocês precisam produzir dentro do projeto que estão trabalhando, certo? Então vamos lá. Nessa semana, na semana 4, vocês têm duas entregas fundamentais. Essas entregas são os primeiros pilares de sustentação de todo o projeto da oficina. A qualidade do projeto que vocês vão desenvolver nessa oficina vai depender diretamente da qualidade dessas duas entregas da aula de hoje. E depois, como um trilho de trem, essas entregas elas vão se somando e se acumulando, em que cada entrega, a qualidade de cada entrega contribui para a qualidade da entrega total, mas se você não tiver uma base firme, que é essa entrega de hoje, as outras todas serão frágeis, ok? Então, o primeiro passo do empreendedor social é identificar, explorar e caracterizar com profundidade o problema social ambiental que ele quer enfrentar. Qual é a primeira atividade, então, que vocês vão fazer? Junto com o e-mail que vocês receberam o link desse vídeo, vocês receberam essa matriz aqui, ó, matriz de identificação de problemas. Então, eu vou passar rapidamente aqui pelos campos que vocês vão ter que fazer. Isso precisa estar pronto no nosso próximo encontro ao vivo, que é no dia 28 de janeiro. Ou, janeiro. 28 de abril. Certo, pessoal? Muita atenção nisso. Vocês vão ter um bom tempo aí para desenvolver essa peça que para mim é fundamental e é uma peça que vocês vão passar o resto da oficina atualizando constantemente. Então a gente começa aqui com esse campo em que você vai colocar o seu nome. Se você estiver fazendo trabalho com uma dupla, com um trio, enfim, você coloca o nome de todo mundo aqui em meio de contato. Se estiver fazendo individualmente, só o seu nome, logicamente. Você começa com a definição do problema, né, o que a gente viu na parte teórica. Então, uma definição ampla, ali no máximo 50 palavras, você vai explicar o problema de forma que qualquer pessoa consiga entender qual é o seu problema, e depois uma identificação concisa, como nós falamos, 3 ou 4 palavras. Na sequência, listar as principais fontes que você vai buscar para identificar esse problema. Fontes específicas, tá? Não são fontes gerais. Vai colocar Jornal o Globo, Folha de São Paulo. Não, essas são as fontes gerais que você vai iniciar a pesquisa. Depois que você passar por essas fontes gerais, lembrando o início do vídeo teórico dessa semana, você tem o quê? Depois que passar das fontes gerais, você vai para as fontes específicas. E essas que eu quero aqui que vocês coloquem como norte. O Gabriel, pode ser mais que 6? Com certeza. Gabriel, pode ser menos que 6? Pode, pode. Quanto menos fontes você tiver, menor será o seu conhecimento, a sua profundidade sobre o problema. Quanto mais fontes você tiver, maior. Então a fonte, fonte é aquilo que gera vida, né? De onde a fonte da luz, a fonte de água, tudo aquilo que surge, que nasce. Então, as informações vão surgir daqui. Quanto maior a quantidade de fontes, melhor. E não adianta também só a quantidade, as fontes têm que ser boas e o trabalho de pesquisa de vocês começa por aqui. Aí também vocês já vão aplicar algo que nós vimos na semana 3. Então, a depender desse problema, qual é, e apenas um, tá, pessoal? Vou até sublinhar aqui, ó, qual é apenas um ODS que o problema está vinculado diretamente. Aí você vai inserir o pictograma que representa esse ODS. Então tem lá aqueles 17 pictogramas, você vai copiar e colar um aqui. O ODS trabalha muito com essa imagem, e é importante que você já comece a se acostumar com isso. Essa é uma tarefa lúdica aqui nessa etapa. Qual a meta está relacionada com a possível solução do problema? Então, você vai entrar lá no site Agenda 2030, que está lá na aula número 3, aula teórica, aí você vai ver a ODS que você escolheu, e aí você vai ver quais são as metas dela. E aí você vai começar a explorar quais as metas têm uma relação com a possível solução do problema ou com o problema em si. Aí você vai colocar aqui, por exemplo, ODS 1, a meta 1.1.2. Por quê? Aí copia ela aqui, o que significa ela, ou a meta 1.3.4. Se você está com dúvida nessa explicação, volta no vídeo teórico da aula 3 que eu falei sobre isso.
Depois, quais são os outros 2 ODS que esse problema se vincula indiretamente? Aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai ter um problema social que tem um vínculo direto e os ODS que têm vínculo indireto, que normalmente vão estar vinculados com as causas e efeitos do seu problema que você está resolvendo, certo? Aí a árvore do problema, você vai colocar aqui em tópicos os efeitos de médio prazo do seu problema, os efeitos imediatos, o problema, as causas primárias e as causas indiretas, que foi a parte teórica também que nós vimos tanto aqui nessa aula teórica da semana 4, quanto na aula teórica da semana 3. Se tiver dúvida também sobre isso, tá nesses vídeos aí. Aqui tem 3 bullets, mas lógico que são muito mais causas e efeitos, tá? Aqui é só é um modelinho para vocês, um template. Aí entra na matriz da identificação de problema que a gente viu na parte teórica dessa semana. Quem são as pessoas? Relatar as características sociais, econômicas, culturais. Item B, pode deixar em branco, vamos ver isso na semana 5, que é a entrevista ou grupo focal, na próxima semana. Mapa de empatia, semana 5 também, pode deixar em branco, vocês vão ver isso na próxima semana. Pula para o B, o que é exatamente o problema? Vai trazer as características aqui, com os dados oficiais das fontes apontadas no item 2, e mais uma vez, lembrando que, se tiver alguma dúvida, isso tudo está na parte teórica dessa semana, ok? Quem pulou direto para esse vídeo aqui, falou, não, já vou passar direto para essa atividade aqui desse professor aqui, que eu estou com pressa essa semana. Então, volta lá, porque senão você vai se perder um pouco aqui, viu? Essa parte é muito importante. Depois, regra de ocorrência e exceções, aquilo que a gente falou. Aí sim, né? Por quê? Vai explorar agora em profundidade causas primárias e secundárias, explorar em profundidade efeitos de curto, médio e longo prazo. Quanto? Vai trazer dados oficiais da quantificação desse problema, bem a fonte em que eles foram coletados e o ano da pesquisa, tá, gente? Muito importante quando vocês estiverem trazendo não só a fonte, mas a data em que vocês têm esses dados, né? Às vezes você traz um dado lá, segundo pesquisa realizada pelo censo de 1960, né, dado defasado. Também, números de pessoas afetadas indiretamente, que são números um pouco mais difíceis de encontrar, vão estar muito relacionados aos efeitos do seu problema, então vocês vão buscar números dos efeitos aqui, nesse caso. Quantas pessoas ainda podem ser afetadas se ele não for resolvida? Aqui você vai fazer um trabalho de dedução ou indução, a depender da abordagem que você está adotando, e imaginando um cenário prospectivo aí de futuro e tal. Não vão ser com dados aqui, você já vai trazer um desdobramento de tudo que você está pesquisando. Quando esse problema ocorre, então, aquela discussão temporal que nós falamos na parte teórica, onde ele ocorre também a discussão geográfica, né? De delimitação geográfica que você vai colocar. Se ele ocorre em muitos lugares, descreva apenas o lugar que você pretende iniciar enfrentamento dele, as características desse local, como essas características do local vão influenciar na existência do problema, se o problema existe em outros locais, quais são os principais, tudo aqui. E, por fim, tem aqui o caderno de notas do empreendedor social. Então, essa parte, pessoal, essa parte aqui, você vai colocar tudo que você quiser. Você vai começar a pesquisar, já vai jogando aqui ideia, insight, informação, vai acumulando, porque esse documento vai ser um documento parceirão de vocês no desenvolvimento de todo o projeto e na execução aí na execução não, na prototipação e na prototipação da solução e na modelagem do negócio de impacto que vocês vão fazer daqui para frente. Certo? Essa é a primeira atividade dessa semana, essa que vai tomar um tempo considerável de vocês. Vocês vão acompanhar ela durante todo o semestre. Caprichem, tá? Caprichem, que isso aqui é a base do projeto. Agora, a segunda atividade, ela é o mapa de stakeholders. A primeira, vocês receberam o arquivo em anexo, como anexo do e-mail. Essa vocês receberam um link para explorar, então vai ter esse mapa de stakeholders, a gente falou sobre isso na aula também. O que você vai fazer? Então aqui ó, tem vários post-its, tá vendo? Vários post-its aqui. Você vai mapear os stakeholders, tem 3 post-its para cada um desses campos, ok? Então você vai colocando aqui, sei lá, imagina aqui que, sei lá, imprensa, sei lá, governo, vou colocar aqui. Secretaria de Economia do DF. Aí eu venho aqui
Pego e coloco aqui no governo. Aqui um outro do governo, Detran. Problema aleatório, tá, pessoal? Só para dar um exemplo aqui. Problema. Vou colocar aqui. Acidentes com ciclistas. Ciclistas urbanos. Acidentes com ciclistas urbanos, né? Vou colocar aqui. SAMU. O SAMU também está muito relacionado. Você fala assim, pô, professor, mas e bombeiro? Aí você vem aqui, ó, pega um post-it desse aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Famoso Ctrl+C, Ctrl+V, vem aqui, bombeiro. E aí você não escreve também de colocar seu nome aqui, ó, Gabriel Cardoso. Aí você vai preencher, então, esse seu mapa de stakeholders aqui também. Beleza? E não sei o que é esse mapa de stakeholders, não. Tá lá no vídeo teórico dessa aula. Fechado, pessoal? Então, conto aí com o capricho de vocês, a dedicação de vocês para esse momento tão importante da nossa oficina. Beleza? Nos vemos, então, no dia 28, na aula ao vivo. Aliás, vocês ainda vão ter um vídeo teórico que vai surgir depois da semana 5 e só depois a gente tem encontro da aula ao vivo. Se cuidem, um abraço, bom trabalho, valeu!